Olá pessoal, terceiro período, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar o nosso direito tributário, matéria do primeiro bimestre. Aqui nessa aula, que nós vamos trabalhar, a aula de número 16, nós temos dois temas muito importantes para a gente trabalhar, que é o crédito tributário e o lançamento tributário. Bom, no tópico 1, então, vamos começar a trabalhar aí o crédito tributário e o lançamento tributário. Quando ocorre aquilo que a lei tributária prevê como fato gerador do tributo, então imagina no caso do imposto de renda, que ao ferir renda é o fato gerador. No caso do IPVA, que é o que, gente? É ser proprietário de automóvel, de veículo automotor, tá certo? Então, por isso que é o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Bom, o enquadramento abstrato, aí nasce a obrigação tributária. Então, nós temos na lei, nós já vimos, o fato gerador, que é a hipótese de incidência. Quando eu, na vida real, faço aquilo que está previsto na lei, nasce a obrigação tributária. Vamos ver alguns exemplos? Bom, saída de mercadoria do estabelecimento comercial. É fato gerador de que tributo, gente? ICMS. Quando sai mercadoria do estabelecimento comercial, do qual eu sou proprietário, aí nasce a obrigação tributária. 1º dia de janeiro, a pessoa é proprietária de um imóvel urbano. Ela vai ter que pagar que tributo, gente? O IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Não obstante, gente, essa existência da obrigação tributária, composta aqui, como eu já expliquei, pelo sujeito ativo, que é o credor, que é quem recebe, pelo sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, que é quem paga. O Código Tributário ele adota a teoria de que, ao nascer a obrigação tributária, ainda não há o nascimento do crédito tributário. Aí eu faço aqui uma observação 1, que é no sentido de que a doutrina, ou seja, há juristas que escrevem a respeito do direito tributário, no sentido de que, se já há obrigação, já há crédito tributário. Lembra que o direito tem correntes de interpretação muitas vezes divergentes, né? Então, assim, pessoal, o procedimento denominado pelo CTN de lançamento seria apenas para o fim de liquidação, definindo o montante exato do crédito tributário. Nesse caso, nós falamos aqui que a teoria é de que o lançamento tem uma natureza meramente declaratória. Entretanto, o Código Tributário e a legislação tributária como um todo, elas trabalham com a ideia de que somente ao se fazer o lançamento, há efetiva constituição do. Portanto, pessoal, o Código Tributário Nacional, ele adota a teoria chamada constitutiva. Fica de olho aqui na teoria. Nós poderíamos falar aqui em duas teorias. A teoria declaratória, que a gente falou ali, e a teoria constitutiva. No caso do nosso CTN, o Código Tributário Nacional, ele adota essa teoria, a teoria constitutiva. Vamos ver uma previsão legal sobre isso? Está onde? Está no artigo 142 do CTN, que diz o que aqui? Que compete privativamente à autoridade administrativa constituir, olha o verbo, por isso que a teoria é chamada de constitutiva, porque o verbo é constituir, veja a relação da teoria com o verbo. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, o entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, que é quem vai pagar o tributo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, tudo isso aqui a autoridade fiscal ela faz com o lançamento. Então, como nós vimos aqui, antes do lançamento, é preciso que ocorra o fato gerador, que tem aquela hipótese de incidência prevista em abstrato na lei. O fato gerador ocorre quando há um ato no mundo real, adquirir bens, circular bens, adquirir serviços. Portanto,
não há lançamento de tributo, muito cuidado com isso aqui, cujo fato gerador não se verificou. Em outras palavras, o crédito constituído sem a obrigação que lhe confira suporte é ilógico. Crédito com existência meramente formal. Exemplo: a autoridade fiscal ela constitui o crédito tributário em virtude da venda de livros. De acordo com o Código Tributário, gente, o lançamento que nós estamos trabalhando aqui aplica-se à legislação em vigor na data do fato gerador. Muito cuidado que isso aqui é sempre cobrado em provas. Qual a lei que vai ser cobrada nesse momento? Então, a lei que estava em vigor no momento do lançamento. Ok, pessoal? Então, muito cuidado. Então, vamos analisar o seguinte, que para lançar e constituir o crédito tributário, a autoridade administrativa ela deve declarar expressamente a ocorrência do fato gerador, porque ela identifica no mundo real a data exata. Portanto, pessoal, o lançamento, mais especificamente, ele tem uma natureza mista. Por quê? Ele vai ser declaratório quanto à obrigação e ele vai ser constitutivo quanto ao crédito. Então, ele declara que a obrigação ocorreu e ela existe, e ele constitui o crédito tributário. Em relação ao trecho que nós estamos analisando aqui, do artigo 142 do CTN, é importante observar o seguinte, olha, propor a aplicação da penalidade cabível, artigo 142. O que eu quero observar aqui com vocês, pessoal? As legislações tributárias, elas atribuem a determinada autoridade o poder de constituir o crédito tributário mediante o lançamento, principalmente de ofício. Então, veja que nós temos um tipo de lançamento aqui, que é o lançamento de ofício. Normalmente, essa autoridade, ela tem o poder para cobrar o tributo, como para cobrar as penalidades pecuniárias. Então, imagina que você deixou de declarar o imposto de renda. Aí a autoridade vai cobrar aquele tributo e as penalidades devidas. De acordo com o Código Tributário Nacional, pessoal, o lançamento é um procedimento administrativo, ou seja, uma sequência ordenada de atos, na qual se calcula o montante do tributo devido. Então, é a primeira coisa que a gente poderia salientar aqui. Além disso, se verifica a irregularidade ou irregularidade, não é? Propõe-se aí a aplicação da penalidade cabível. Entretanto, sendo o caso, a autoridade ela aplicará a penalidade. Se não for caso de aplicação de penalidade, a autoridade não pode inventar uma penalidade para punir o contribuinte ou o responsável. Então, a observação 2 aqui é em relação à multa, aplicada em razão do descumprimento da legislação tributária. Ela não é uma espécie de tributo. Lembra que a gente já estudou as 5 espécies de tributo, mas uma obrigação tributária. Essa lógica que o legislador fez para quê? Para nos possibilitar a cobrança da multa e do tributo, seguindo-se o mesmo regime jurídico. Qual que é o regime jurídico aqui? O regime jurídico de direito tributário. Então, os princípios e garantias do direito tributário deverão ser respeitados nesse ato de cobrança. Bom, somente a autoridade administrativa, pessoal, pode constituir o crédito tributário pelo lançamento, que é indicada pela lei de competência. Então, imagina que essa autoridade pode ser, por exemplo, um fiscal da administração municipal, administração estadual, administração federal. Apesar do uso da expressão aqui do advérbio privativamente, o artigo 142 do CTN não é aplicada aqui a lição de direito constitucional, que às vezes eu cito com vocês, segundo a qual a lei atribui competência a determinada autoridade, poderá ser ela de maneira exclusiva, e aí ela é indelegável, ou privativa, e aí ela é delegável. Aqui, gente, tanto a doutrina, os grandes estudiosos do direito tributário, como a própria jurisprudência, né, os julgados, tanto dos juízos de primeira instância, segunda instância ou de cortes superiores, eles são no sentido bem claro aqui de que a competência para lançar o tributo, ela é indelegável, insuscetível de avocação. Então, a autoridade que é responsável, ela deve fazer. Senão, ninguém pode fazer.
Então, em outras palavras, a competência para o lançamento ela tem a natureza de exclusividade. É claro que existe uma discussão aqui, com implicações até práticas, sobre a natureza do lançamento. Isso eu já falei com vocês. Ele é um ato administrativo único e exclusivo? Ou ele é um procedimento administrativo, que aí seria uma sequência de atos? O Código Tributário Nacional ele adotou a chamada corrente procedimentalista. O que quer dizer isso? O Código Tributário Nacional identifica que o lançamento é um procedimento administrativo, uma sequência ordenada de atos. Número 2 aqui, gente, na nossa matéria, nós vamos trabalhar aqui a legislação material e formal aplicável ao procedimento do lançamento. Quanto ao tributo, nós já vimos que a legislação aplicável é a da data da ocorrência do fato gerador. Então, se você comprou um carro em determinada data, é essa data que vai ser usada. Comprou um imóvel, é essa data que vai ser usada. Então, não subsiste aqui, gente, a retroatividade da lei. Então, se os tributos anteriores você ainda não havia adquirido, eles não são da sua responsabilidade. Esse raciocínio é aplicado a todas as leis materiais sobre tributo. Então, ó, fato gerador, base de cálculo, alíquota, que é o percentual, contribuinte. Veja a previsão legal aqui no artigo 144 CTN, que diz o quê? O lançamento, que nós já vimos então, que tem natureza mista, né? É declaratória e constitutiva, e também vimos que é um procedimento administrativo. Diz aqui a letra da lei o quê? O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação. Rege-se pela lei então vigente naquele momento, ainda que posteriormente modificada ou revogada. O parágrafo 1º também traz um bom esclarecimento aqui, que é: aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído o quê? Novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgando ao crédito maiores garantias e privilégios, exceto, presta atenção aqui na exceção, neste último caso aqui da outorga de garantias e privilégios, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Por quê? Porque estaria sendo uma aplicação prejudicial ao contribuinte. Portanto, gente, para realizar o lançamento aqui, nós aplicamos duas legislações. Primeiro, sobre o tributo, a legislação da data do fato gerador. Segundo, sobre o procedimento, a legislação atual. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal solucionou uma celeuma muito grande relacionada à aplicação dos poderes de investigação das autoridades administrativas, que há muito tempo complicava muitos julgados aí. Então, ó, em 2001, para vocês terem ideia, entrou a Lei Complementar 105 de 2001 em vigor. Essa lei ela permitiu que os órgãos de fiscalização da administração tributária pudessem requisitar diretamente às instituições financeiras dados protegidos por sigilo bancário. Com que objetivo, gente? Com o objetivo de lançar os tributos devidos. Porque muitos empresários de má-fé, eles tentam enganar o fisco, né? Então, de acordo com os estudiosos do direito, nós temos que tratava-se de uma quebra de sigilo bancário, por ordem direta de autoridade administrativa, sem intervenção do juiz, o que não era permitido. Então, esse entendimento ele prevaleceu durante um certo momento. De acordo com o atual entendimento, no entanto, do Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade ela é constitucional, porque a própria Constituição, no artigo 145, parágrafo 1º, faculta a administração tributária, com o intuito de aplicar o princípio da capacidade contributiva, conhecer as atividades do sujeito passivo. Então, aquele empresário que vai pagar aquele tributo, quanto mais detalhada for o conhecimento da sua situação, mais fácil será para aplicar de maneira correta. Ok? Então, essa nova legislação que eu estou dizendo para vocês, a Lei Complementar 105 de 2001, ela trouxe aparelhamento tanto para a Receita Federal quanto para os órgãos, né, da Receita Estadual, da Receita Municipal,
de maneira que permita, né, que esse sigilo bancário seja de alguma forma permitida às autoridades administrativas poderes de investigação. Quando essa legislação, pessoal, ela entrou em vigor, muitos contribuintes passaram a agir de forma distinta, protegendo-se. Principalmente à época aí, a Receita Federal começou a fiscalizar fatos ocorridos em 1998, na qual não havia legislação que autorizasse a administração a fazer essas requisições do sigilo bancário e do sigilo fiscal dos empresários. De acordo com a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, gente, essa nova lei, ela poderia ser utilizada para o lançamento do tributo, cujo fato gerador ocorreu no passado. Então, veja que a lei retroagiu ao passado. Então, é muito importante observar aqui que essa nova legislação, ela conferiu, né, de certos limites, certas formas, a possibilidade de analisar esse fato passado. Lembrando que existem garantias e privilégios do crédito tributário, que nós já estudamos, que estão previstos em lei específica, né? E relacionada à espécie do tributo. Então, imagina, o imposto de renda tem a sua lei, o ICMS tem a sua lei. Então, tudo isso aqui deve ser feito de maneira que facilite os órgãos públicos a cobrar o crédito tributário e não dificultar o órgão público. Por quê? Porque o tributo é para abastecer os cofres do Estado para que o Estado tenha condição de prestar o serviço de qualidade. Aqui eu cito o artigo 144 de novo, falando dessas regras aqui que devem ser aplicadas na cobrança de tributos em relação ao fato gerador que tem ocorrido no passado, aí salva a exceção. Essa nova regra, então, que amplia, né, de certa forma, a proteção ao crédito oriundo da responsabilidade tributária de terceiros. Vamos ver o exemplo aqui. Publica-se uma lei no sentido de que o bem de família poderá vir a ser penhorado em execução fiscal relativa a qualquer tributo. Essa lei ela poderá ser usada quando do lançamento, garantido o crédito tributário. Agora pensa comigo novamente, publica-se uma lei sobre o ICMS, determinando que o transportador e o depositário da mercadoria serão solidariamente responsáveis pelo ICMS inadimplido. Essa lei ela não poderá ser usada quando do lançamento. Por quê? Dois fundamentos. Primeiro, a lei disciplina direito material, que é o sujeito passivo, e a lei atribui responsabilidade tributária a terceiro, que é o depositário. Então essa lei ela prejudica de maneira muito ampla. Além dos dois grupos que nós acabamos de falar ali de legislação, há ainda a possibilidade de aplicação de um terceiro grupo, referente ao direito penal tributário, que são infrações e responsabilizações. Nesse caso, aplica-se a legislação melhor, desde que não haja coisa julgada, então sentença transitada em julgado. Onde que a gente tem previsão disso? No artigo 106 do CTN, que diz o seguinte, ó, a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito. Quando? Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Porque se esse ato já tiver sido definitivamente julgado, a lei não pode retroagir para alcançar esse ato, tá certo? Então tem as situações aqui, ó, quando deixa de defini-lo como infração, beneficia. Então, quando deixa de tratá-lo como exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, então benefício também, mas um benefício que não pode respeitar a fraude, tá certo? Que não pode beneficiar quem agiu de maneira que ficou evidente a má-fé. Quando lhe comine a penalidade menos severa, então imagina que você estava pagando uma multa de 25%. Aí veio uma lei que diminuiu a multa de 5%. Você vai ter direito, se não tiver concluído aquilo, a pedir a incidência dessa nova multa. Em relação à taxa de câmbio, pessoal, temos regra específica, aplicada fundamentalmente aqui, olha, ó, CTN, artigo 143, que diz o quê? Salvo exceção, disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á a conversão da moeda ao câmbio no dia da ocorrência do fato gerador. Então, imagina que você comprou um carrão importado lá no dia 1º de janeiro de 2020. E quando foi lançado? Depois. Então, vai valer a data do fato gerador. Número 3, pessoal. O que nós vamos trabalhar aqui na número 3?
a alteração do lançamento regularmente notificado. Tem algumas considerações aqui. Primeiro, o lançamento, ele somente gera efeitos quando notificado ao sujeito passivo. Então, eu tenho aqui uma cartinha do IPTU que eu preciso pagar. Então, eu já fui devidamente notificado do IPTU. Então, eu vou ter que agir em relação a essa notificação. Segundo, a notificação, além de conceder efeitos ao lançamento, também o estabiliza, né? Porque a partir dessa notificação, o fisco não vai poder mudar, certo? Então, o lançamento, caso ele já tenha sido objetivamente notificado, ele não mais poderá ser alterado. Agora, tem algumas exceções. Vamos ver aqui a previsão legal no artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, ao devedor, só pode ser alterado em virtude de quê? Número 1. Impugnação do sujeito passivo. Imagina que eu recebi esse IPTU e fui lá reclamar do preço. Aí eles olharam, analisaram e falaram, é verdade, você não vai pagar 500 não, você vai pagar 1.500 porque está errado o lançamento aqui. Recurso de ofício, que é quando a própria administração recorre. Iniciativa de ofício da administração, que a própria administração identifica algum erro, faz alguma mudança. Em relação à impugnação do sujeito passivo, pessoal, é cabível aqui a expressão latina reformatio impejus, que é aquela reforma que piora a situação daquele que recorreu, em razão do princípio da verdade material. Então, atualmente, gente, o recurso de ofício ele é mais propriamente denominado de reexame necessário ou duplo grau obrigatório. Ocorre quando, após a interposição de um recurso contra determinado lançamento, a Delegacia de Julgamento, a DRF, ela concede a ele o provimento ao recurso. Por conseguinte, esse recurso de ofício ele vai para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu pus uma observação 3 aqui, que é no seguinte sentido. A esfera administrativa, ela pode prever um limite de alçada. O que é um limite de alçada? É um valor mínimo para que você possa recorrer, para que possa movimentar a máquina pública. Se não, gente, o movimento da máquina pública é muito caro. Há ainda uma terceira hipótese de alteração do lançamento, que é verificado pela própria autoridade administrativa, quando ela constata alguma incoerência, utilizando o chamado poder de autotutela, que independente da impugnação do sujeito passivo, a própria autoridade identifica algum erro e toma uma atitude. Então é por isso que nós falamos iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Existem dois limites que eu quero que vocês observem em relação à revisão do lançamento pela autoridade administrativa de ofício. Primeiro, é o prazo decadencial. Se já decaiu, não pode mexer mais. Segundo, é a alteração em virtude de erro de direito. O erro de direito também não pode. Observação 4, pessoal. O lançamento é um procedimento regulado por regras legais, compostas por variados critérios, os quais podem ser discutíveis. É as chamadas evoluções interpretativas. Dentro da ideia de não retroatividade, lembra que nós temos a data do fato gerador, a data do lançamento, a data do pagamento. A lei não vai poder retroagir assim em regra, não é? Essas novas interpretações também não podem retroagir, porque senão esses novos critérios, quando colocados, eles vão acabar, na maioria das vezes, surpreendendo o contribuinte e causando prejuízo ao contribuinte. Então, em outras palavras aqui, é vedada a revisão do lançamento com base em erro de direito, que é a utilização de novos critérios. Ademais, do caso o erro seja de fato completamente diferente, erro de fato, a revisão do lançamento ela poderá ser feita. Então, olha, cuidado com a distinção. O erro de direito se refere à nova interpretação, não pode ser feito. Agora, o erro de fato, sim, pode ser feito. Imagina que o meu IPTU eles iam lançar R$500 e lançaram 5.000. Podem eles mesmos, a administração municipal, fazer essa mudança? Sim. Vamos falar um pouquinho das modalidades de lançamento, pessoal. As modalidades de lançamento, então nós já vimos que o lançamento ele é um procedimento administrativo que tem natureza mista, declaratória e constitutiva. Espécies de lançamento. Nós temos 3 tipos de lançamento no nosso ordenamento jurídico. Nós temos o lançamento de ofício ou direto, nós temos o lançamento por declaração ou misto, e nós temos o lançamento por homologação ou autolançamento. Essa classificação aqui, quanto a modalidades de lançamento,
ela considera o que como critério? O grau de participação do sujeito ativo. Aqui eu tenho uma observação 5 para fazer com vocês no seguinte sentido: o lançamento é uma atividade privativa da autoridade administrativa. Entretanto, isso não significa que o sujeito passivo esteja proibido de participar dessa atividade privativa do sujeito ativo. Pelo contrário, é fundamental que ele participe. Então, imagina, vamos fazer a declaração nossa do IR, do Imposto de Renda. Quantas informações você vai acrescentar no formulário de declaração, facilitando o trabalho do fisco federal para recolher esse imposto? Então, a sua participação é fundamental. Pessoal, aqui as nossas bibliografias para vocês analisarem, se vocês querem acrescentar alguma coisa na nossa aula. Nosso caderno de esquema, eu peço que vocês continuem desenvolvendo aí, trabalhando os mapas mentais, fazendo os quadrinhos, colocando post-it no caderno. Quanto mais vocês ampliarem o conhecimento aí, melhor. Essa é a nossa aula, gente. Espero que vocês pausem, assistam o vídeo, vejam o conteúdo, leiam com calma a apostila, estudem bastante. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.